Bom dia, prezados ouvintes. Várias pessoas muito santas têm nos dito que o Brasil está sob forte ataque infernal. Satã e suas legiões estão nos atacando muito de dentro e de fora. Então vamos rezar aquela oração de exorcismo à Rainha dos Anjos, do Padre Cestar, ditada a ele por Nossa Senhora e aprovada pelos Papas Pio IX e Leão XIII. Antes da oração, eu quero dizer o seguinte: eu estou aqui em mãos com uma revista francesa, Chrétien Magazine, e mostrando como o satanismo está crescendo na França. Nós sabemos que existem muitas igrejas satânicas, templos satânicos nos Estados Unidos, no norte da Itália. Na França está crescendo muito. Esses templos e essas religiões luciferinas, satanistas, já chegaram ao Brasil também. Por exemplo, na França, eles anualmente estão organizando o Hellfest, podemos traduzir como festa ou festival do inferno. Em junho de 2016, houve 22 mil pessoas participantes, segundo os organizadores. Em 2019, já teriam sido 150 grupos e 60 mil participantes. Mas neste ano de 2022, houve um festival duplo, durante 7 dias, cheios de conferências e tudo. São 7 dias que arruinaram as almas, devastaram as almas. O jornal Ouest France, em data de 27 de junho de 2022, indica que 7 dias cheios de música e de ensinamentos. Vejam vocês, gente, ensinamentos satânicos. Houve cerca de 350 grupos e cerca de 450 mil espectadores vindos de todo o mundo, segundo os organizadores. Então vejam o aumento das pessoas. Repetindo, 22 mil pessoas em 2016, 60 mil em 2019, 450 mil em 2022. Realmente é um crescimento exponencial enorme. E vocês imaginam o que isso pode significar em termos de escurecimento das almas, trevas, desorientação, destruição e assim por diante, Como diz aqui uma articulista cristã lá da França, nós estamos aqui com o mundo nas mãos da finança internacional, Clube Bilderberg, Nova Ordem Mundial, FMI, etc., para arruinar o sistema, proteger o nosso sistema, para passar para o sistema dele, proteger uma elite e subjugar os povos, embrutecendo-os e depravando-os, invertendo todos os valores. É isso que ocorre numa festa do inferno, Não é outra coisa. A desconstrução do cristianismo, dos valores cristãos, da vida familiar, da sociedade, da política, etc. Então vamos rezar essa oração pedindo insistentemente que Nossa Senhora nos proteja e nos livre dessas situações, dessas ocorrências, dessas infestações diabólicas. A oração é a seguinte, vamos rezar. Ó Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós o suplicamos humildemente. Enviai as legiões celestes para que, sob as vossas ordens, elas persigam e combatam os demônios em toda a parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem é como Deus? Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Por isso, enviai os vossos anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, protegei a Igreja, protegei o Brasil e defendei-nos do mal. Assim seja. Prezados ouvintes,
Na quinta-feira passada, nós abordamos uma aparição de Nossa Senhora. Aliás, falamos de duas, de Itaúna e de Simbres. São aparições voltadas para o Brasil, com advertências para o Brasil. Nós estamos assistindo no mundo inteiro à guerra entre Rússia e Ucrânia, uma guerra que pode, inclusive, fugir do controle e se transformar numa terceira guerra mundial, desta vez uma guerra atômica, Que Deus nos livre disso. Então, queria aproveitar essa oportunidade, esse momento dessa guerra na Ucrânia, para falar de umas aparições marianas pouco conhecidas no Brasil e que aconteceram em Hrushiv. É até difícil pronunciar, porque a nossa língua não se enrola direito, mas nessa cidade Hrushiv, na Ucrânia. É um povoado da Ucrânia que fica próximo à fronteira polonesa, mais ou menos ali no sudoeste da Ucrânia. A maioria dos habitantes desse povoado é constituída de católicos uniatas, isto é, greco-ortodoxos unidos à Igreja Católica desde 1596. Vocês sabem que a Igreja, no século XII, a Igreja Ortodoxa se separou, houve o cisma do Oriente, separação entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica. A nossa fé é praticamente a mesma, a liturgia tem a mesma natureza, embora eles usem a liturgia de São João Crisóstomo. Mas depois, nos séculos seguintes, algumas igrejas ortodoxas se uniram a Roma. São chamados uniatas. E lá nessa região da Ucrânia, dominava essa igreja uniata, greco-ortodoxa, unida à Igreja Católica. Uma aparição marial deu origem a um santuário, primeiro uma capela, onde parece que houve manifestações sobrenaturais em intervalos contínuos até os dias de hoje. Tudo começou na metade do século XVIII. Vejam bem, século XVIII é de 1700, onde a Virgem apareceu nessa região, numa campina situada abaixo do povoado. Um salgueiro, uma planta, foi plantado no lugar da aparição. Um século mais tarde, portanto, no século XIX, uma fonte jorrou no pé desse salgueiro. As pessoas vinham buscar essa água límpida e algumas curas começaram a acontecer, o que resultou na reputação do santuário. Mais uma vez, nós percebemos nos lugares das aparições marianas, a água que corre, a fonte. Ela nos quer lembrar disso, da fonte de água viva que é o seu Filho. Quer lembrar do nosso batismo. Quer nos lembrar da purificação que a água nos traz e significa. Então, quantas vezes Nossa Senhora fez surgir águas curativas nos lugares onde ela apareceu. Em 1806, portanto agora já estamos no século XIX, Stephen Chapovsky pintou um ícone da Virgem, uma imagem da Virgem, um retrato da Virgem, que os habitantes pregaram sobre esse salgueiro. A partir de então, as peregrinações se intensificaram. Numerosas pessoas vinham para rezar, cantar e colocar velas. Em 1856, ocorreu uma epidemia de cólera, aquela doença, cólera. Uma senhora, nessa ocasião, viu em sonhos a Mãe de Deus. Minha filha, o poço foi profanado. Peço-lhes que o limpem. Celebre a missa ali e a morte cessará neste local. Essa senhora obedeceu e a epidemia cessou. Construíram então uma capela dedicada à Santíssima Trindade, logo acima do poço. Hrushiv continuará a ser teatro de novas aparições mariais em 1914, vejam bem, o ano em que começou a Primeira Guerra Mundial, e depois a partir de 1987. No dia 12 de maio de 1914, essa aparição
antes da Primeira Guerra Mundial, né? A Virgem se manifestou novamente para advertir o país sobre as desgraças que cairiam sobre ele. A aparição começou com uma luz que foi percebida perto da capela da Santíssima Trindade. A luz permaneceu visível durante todo o dia. Depois, 22 pessoas, camponeses que habitavam ali, viram a Virgem, mas somente uma vez. Ela lhes anunciou que os crentes iriam sofrer durante 80 ou 90 anos, que a Rússia se tornaria ímpia e que os ucranianos iriam conhecer perseguições e alguns viveriam suficientemente para conhecer 3 guerras, mas depois a Ucrânia ficará livre. Vejam bem, gente, a Rússia não era ainda comunista. O comunismo foi implantado na Rússia em outubro de 1917, o mesmo ano da última aparição em Fátima. Nossa Senhora preveniu e deu os remédios para combater o comunismo. Então ela já avisou que a Rússia se tornaria ímpia, isto é, sem piedade, né? Se tornaria sem a fé, se tornaria descrente, ateia. Foi que o governo implantou isso lá. E que os ucranianos iriam sofrer durante 80 ou 90 anos. E isso aconteceu de fato. Todo mundo sabe que o ditador soviético Stalin, precisando de trigo para sua população e para também vender no mercado internacional para ganhar dólares, arrumar dólares, por causa da situação econômica da Rússia ou da União Soviética naquela ocasião, ele confiscou toda a produção de trigo dos ucranianos, deixando morrer cerca de 6 milhões de ucranianos morreram de fome. E dizem que alguém falou com Stalin, o pessoal lá está morrendo aos milhões de fome. E ele falou, milhões? Se morresse uma pessoa importante, isso aí iria chamar atenção. Mas milhões é só uma estatística. Esse pessoal realmente que está a serviço do inferno não tem coração, né? Pois bem, esse massacre, muito menos conhecido do que o massacre dos judeus feito por Hitler, embora tenha atingido aproximadamente o mesmo número de pessoas, ficou conhecido como Holodomor, né? O massacre lá da Ucrânia. A Primeira Guerra Mundial, que efetivamente começou alguns meses mais tarde, neste ano de 1914, em seguida ocorreram a Revolução Russa, né? E a Guerra Civil na própria Rússia, que levaram essa aparição profética a cair no esquecimento e impediram que ela fosse investigada canonicamente. A implantação do comunismo, perseguição dos padres e bispos, né? Todo mundo que vivia na clandestinidade, né? As ocultas. Então não havia mais condição, digamos assim, normal para que a autoridade eclesiástica fizesse o devido inquérito sobre essas aparições. Khrushchev, nos anos finais do comunismo russo, será teatro de uma terceira série de aparições. Então nós vimos, né, logo no início, no século XVIII, depois no século XIX e agora no século XX. No dia 26 de abril de 1986, a nação ucraniana foi ferida cruelmente e traumatizada pelo acidente nuclear de Chernobyl. Os jovens não conheceram isso, provavelmente, né? Mas as pessoas de meia idade ou mais idosas um pouco ouviram falar da explosão, né? Desta usina nuclear que contaminou uma série de pessoas, matou também milhares. O número total de pessoas expostas à radiação atômica foi estimado em 4 milhões e vários milhares de indivíduos morreram. E os efeitos desse envenenamento radioativo ainda se fazem sentir até hoje. Em 26 de abril de 1987, um ano depois da explosão dessa central nuclear, às 9 horas da manhã, uma menina de 10 anos, Maria Kizin,
que morava perto do santuário da Santíssima Trindade, cujo acesso fora interditado pelas autoridades comunistas, no momento em que ela ia para a missa no povoado vizinho, viu distintamente a silhueta de uma pessoa, de uma mulher, ir e vir sobre a sacada da capela de madeira da Santíssima Trindade, em cima de uma das portas. Maria Kiesin contou que via a Virgem quase todo dia, em uma hora fixa. E essas aparições, acreditem vocês, duram até hoje. A descrição que ela dá de Nossa Senhora é muito pouco comum, diferente de tudo que nós já vimos, mesmo entre os católicos orientais. Ela vinha vestida de preto, sim, uma veste negra. Teve um dia em que ela vestia uma espécie de cachecol branco por cima desta veste negra. Mas, de acordo com o que costuma acontecer, são os frutos da aparição. Diz Maria Kiesin: eu melhorei muito meu caráter, eu me tornei mais piedosa, agora vou à missa cada domingo, declara a vidente. Ela não vai à missa diária porque nem sempre está disponibilizada lá, né? Mas quando ela falou isso aqui, a missa era só dominical. Hoje em dia não, a coisa mudou. Na sequência, cerca de 500 mil pessoas puderam assistir à aparição da Virgem, o que ocorre diariamente entre 26 de abril e 25 de agosto. Gente, não estamos falando de pessoas que foram lá contemplar Maria Kiesin vendo Nossa Senhora. Essas 500 mil pessoas também viram Nossa Senhora. Então, são milhares de videntes, né? O regime comunista que dominava a Ucrânia nessa época fez de tudo para obrigar essas pessoas a silenciarem e para desencorajar as peregrinações, construindo barricadas, cavando trincheiras ao longo de todas as estradas de acesso ao povoado e fechando os limites desse local proibido aos peregrinos. Como vocês sabem, né, há uma incompatibilidade radical entre o comunismo, que é satânico, e a doutrina cristã e a Igreja Católica e os cristãos. Logo que eles dominam o poder, começa a perseguição. Nós vimos isso aqui na América, em Cuba, vimos na Venezuela, estamos vendo agora na Nicarágua. Então, é sempre o mesmo filme, o mesmo roteiro, a mesma programação. Então, na época, já era assim lá na Rússia. Aliás, tudo começou por lá, né? Mas nem tudo que eles fizeram, né, com essas barricadas, travando trincheiras ao longo de todas as estradas de acesso ao povoado, fechando os limites desse local proibido aos peregrinos, nada disso conseguiu impedir o afluxo dos fiéis. Uma fonte governamental, comunista, portanto, reconheceu a presença de cerca de 45 mil pessoas por dia, vindas de longe, atraindo até os ortodoxos não católicos ao lugar do milagre. Olha a coisa importantíssima que eu vou falar aqui agora. Embora tenha havido no meio dessas multidões gente de muitas nações diferentes, falantes de línguas diversas, todos declaravam ter ouvido Nossa Senhora em sua língua materna. Reprodução de Pentecostes, né, gente? Reprodução de Pentecostes. Aquela que é cheia do Espírito Santo, a esposa do Espírito Santo, opera também os prodígios do Espírito Santo. Muitos outros, centenas de milhares, contaram ter ouvido as palavras da Mãe de Deus como se ela lhes falasse dentro do coração. É o que nós chamamos de locução interior, né? Locução espiritual. Tudo isso ocorreu num período de 4 meses aproximadamente. Agora, sacerdotes vinham celebrar a missa na frente da igreja, às vezes até 10 missas por dia. Esses padres corriam sérios riscos, porque a Igreja Greco-Ortodoxa Unida a Roma só podia funcionar na clandestinidade durante 4 decênios de dominação soviética. Somente em dezembro de 1989, o dirigente comunista Mikhail Gorbachev
é conhecido pela perestroika, né, a reestruturação lá da Rússia, finalmente autorizou o funcionamento dessa igreja, a Igreja Uniata, né? Novas aparições. Em 13 de maio de 1987, essa data, 13 de maio, quem se lembra dela? Aniversário da primeira aparição de Fátima. A televisão local, sob a direção da KGB, difundiu uma emissão referente ao fenômeno de Khrushchev, com o objetivo de desencorajar os peregrinos. Mas vejam bem, como são vãs os sonhos dos homens tentando pôr obstáculos ao poder de Deus, ao poder da Santíssima Virgem. Vejam bem, enquanto eles estavam filmando lá, no lugar das aparições, aqueles que estavam no cenário não viam nada, que os que estavam filmando, documentando, nada viam. Mas olha o que aconteceu. Todos os telespectadores puderam ver Nossa Senhora aparecer no centro de uma luz e flutuar acima da igreja com o menino Jesus em seus braços. Vejam bem, evidentemente esse filme nunca foi reapresentado, né? Isso aí foi filmado diretamente, as pessoas puderam ver. Aí as autoridades soviéticas engavetaram o filme, né? Nunca mais o projetaram. Mas vejam vocês, gente, o que é a relação do ser humano com a verdade, né? Você está aí diante de um fenômeno claramente sobrenatural. As autoridades estão lá filmando, documentando, ver o que aconteceu, em vez de parar para pensar, gente, será que nós não estamos errados, não? Esse milagre, o que é que ele nos fala? Isso tem algum sentido, vamos estudar isso? Não. Proíbe, fecha, nega, esconde. É isso, quer lutar contra Deus. Quer lutar contra Nossa Senhora. Até aqui eu estava lendo um trecho da revista Chrétien Magazine que eu havia traduzido. Mas não houve tempo para traduzir tudo, então eu vou ler aqui e vou traduzindo ao mesmo tempo, tirando do francês. Então, se eu gaguejar um pouquinho, é porque às vezes não ocorre a palavra exata na hora que a gente vai traduzir, né? Mas esta série de aparições na terra da Ucrânia provocou uma peregrinação, digamos assim, selvagem, né? E totalmente ilegal aos olhos das autoridades comunistas, o que provocou prisões por atividade ucraniana católica. O crime era esse, né? Padres, fiéis foram presos porque tinham atividade ucraniana católica. Grande crime, né, gente? O clero católico, reduzido à clandestinidade, ou então unido à ortodoxia, não pôde fazer o devido inquérito canônico, né, que seria necessário para, digamos assim, autenticar canonicamente, né, de acordo com as normas da igreja, essas aparições. Mas a coisa era tão escandalosamente pública, tão notória, né, que os milhares de pessoas que viram Nossa Senhora ali testemunhavam, e isso é evidente por si mesmo, né? Então, por causa dessas circunstâncias da época, até hoje em dia não foi feito esse inquérito canônico. Bom, o que é importante para nós agora, depois de narrar esses fatos, é ver qual foi a mensagem de Nossa Senhora, que palavras ela dirigiu a Maria Kizin. Olha o que ela falou. Eu vim para agradecer o povo ucraniano porque vocês estão entre aqueles da Igreja de Cristo que mais sofreram no curso desses anos, desses 70 anos de domínio comunista, né? Eu venho para reconfortá-los e dizer-lhes que seu sofrimento em breve chegará ao fim. A Ucrânia vai se tornar um estado independente da União Soviética, o que aconteceu realmente em 1941, quase 4 anos depois, né? Depois da queda desse Império Soviético. Diz ela, não esqueçam aqueles que pereceram na catástrofe de Chernobyl. Mas deixe-me voltar um pouquinho atrás. Eu tenho a convicção pessoal de que a Ucrânia foi o plano B de Nossa Senhora para a salvação da Rússia. Por quê? Em Fátima, Nossa Senhora solicitou
a devoção ao seu Imaculado Coração, a reza do Rosário e a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. Atendidas essas condições, sobretudo a consagração da Rússia a ser feita pelo Papa em união com os bispos, a Rússia iria se converter. Caso contrário, ela iria espalhar os seus erros pelo mundo. E esses erros são consubstanciados na doutrina marxista, nos regimes comunistas e assim por diante, que se infiltraram até dentro da Igreja Católica. Autoridades da Igreja a quem competia seguir, obedecer aos desejos da Mãe do Céu, que veio de lá para nos advertir logo no ano em que ia começar o comunismo na Rússia e que veio nos dar os remédios para evitar esses males todos. As autoridades católicas, não vamos julgar por quê, não atenderam a esse pedido de Nossa Senhora ou não atenderam plenamente, ficaram no meio do caminho. O que aconteceu? Todos nós sabemos hoje. Então, Nossa Senhora falou que eles iriam sofrer, que graças a esses sofrimentos, a Rússia um dia se converteria. Vejam bem, as autoridades não fizeram o que Nossa Senhora pediu, que a Mãe da Igreja pediu, a Mãe de Cristo pediu. Então, houve outro meio, a cruz, o sofrimento dos ucranianos, plano B, para salvar. Sempre assim, quando autoridades não seguem aquilo que o céu deseja, há sempre almas vítimas, cuja expiação, cujo sofrimento, consegue a graça que deveria ter sido alcançada por outros meios. Então, continuando, não esqueçam aqueles que pereceram na catástrofe de Chernobyl. Essa catástrofe é um aviso e um sinal para o mundo inteiro. Perdoem a seus inimigos. Graças a vocês, ucranianos, e ao sangue dos mártires, a Rússia se converterá. Então vejam bem, iria se converter pela consagração. Não fizeram a consagração, houve necessidade de sangue de mártires para conseguir do céu essa conversão. Arrependam-se e amem-se uns aos outros. Os tempos que estão chegando são aqueles que foram anunciados na Bíblia como os do fim dos tempos. Vejam melhor a desolação que cerca o mundo, o pecado, a tibieza, o genocídio. Rezem pela Rússia. Desde Fátima ela pede isso, Ela sabe por quê. A opressão e as guerras continuarão a ocupar os espíritos e os corações de muita gente. A Rússia, apesar de tudo, continua a recusar o meu filho. Isso foi falado em 1987, Hoje nós assistimos um florescimento da Igreja Ortodoxa, não católica, na Rússia, mas a Igreja Católica não foi considerada das religiões tradicionais lá e, portanto, o seu funcionamento é muito restrito. A Rússia rejeita a vida real, a vida verdadeira, a vida daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E continua a viver na obscuridade, nas trevas. Se a Rússia não se tornar cristã de verdade, haverá uma terceira guerra mundial e o mundo inteiro se verá diante da ruína. Ensine as crianças a rezar. Ensinem-lhes a viver na verdade e vivam vocês mesmos na verdade. Recitem o rosário. Ele é a arma contra Satanás. Este teme o rosário. Reúnam-se para recitar o rosário. Eu vim para os reconfortar e lhes dizer que o seu sofrimento logo terá um fim. Sofrimento da nação ucraniana, Agora já recomeçou. O que aconteceu nesse meio tempo, nesses 35 anos? Eu vou protegê-los para a glória e futuro do reino de Deus na terra, que durará 1000 anos.
reafirmando aqui o que está dito no Apocalipse, né? O reino dos céus sobre a terra está próximo ao alcance da mão, mas ele virá pela penitência e pelo arrependimento. Este mundo mau festeja a depravação e a impureza. Muitas mentiras são proclamadas como se fossem verdades. Os inocentes são condenados. Muitos daqueles que se apresentam como salvadores são falsos messias e falsos profetas. Sejam diligentes, mantenham-se cautelosos. Felizes aqueles cuja vida é direita, é reta, e que caminham no temor do Senhor. Filhos, cada um de vocês é querido ao meu coração. Não faço nenhuma distinção de raça ou de religião. Vocês aqui na Ucrânia conheceram a única verdadeira igreja apostólica, porque eles são uniatos, são os ortodoxos unidos a Roma, né? Vocês escolheram a porta do céu. Vocês devem seguir esta estrada, mesmo se isso se revelar doloroso. O Pai chama vocês. É por isso que eu fui enviada a vocês. Vocês aqui na Ucrânia foram o primeiro povo que me foi confiado. De fato, aconteceu isso em 1037, no século XI depois de Cristo, quando Yaroslav, o sábio, filho de Vladimir o Grande, imperador da Ucrânia, proclamou a Virgem Maria rainha do povo ucraniano. Foi a primeira a ser consagrada, o primeiro povo então a ser consagrado e tomou Nossa Senhora como rainha. Mas ao longo de sua longa perseguição, vocês não perderam a fé, a esperança e o amor. Eu sempre rezei por vocês, meus filhos queridos, qualquer que seja o lugar em que vocês estejam. Neste mês de outubro, consagrado aos Anjos da Guarda e à Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, vamos todos nós tomar nas mãos o nosso terço e rezar como Nossa Senhora pede tanto. E agora vamos terminar mais uma vez recitando aquela consagração oficial à padroeira do Brasil. Ó Maria Imaculada, Senhora da Conceição Aparecida, a que tendes prostrado diante da vossa milagrosa imagem o Brasil, que vem de novo consagrar-se à vossa maternal proteção. Escolhendo-vos por especial padroeira e advogada da nossa pátria, nós queremos que ela seja inteiramente vossa. Vossa a sua natureza sem par, vossas as suas riquezas, vossos os campos e as montanhas, os vales e os rios, vossa a sociedade, vossos os lares e seus habitantes, com seus corações e tudo o que eles têm e possuem. Vosso, enfim, é todo o Brasil. Sim, ó Senhora Aparecida, o Brasil é vosso. Por vossa intercessão, temos recebido todos os bens das mãos de Deus, e todos os bens esperamos receber, ainda e sempre, por vossa intercessão. Abençoai, pois, o Brasil que vos ama. Abençoai o Brasil que vos agradece. Abençoai o Brasil que é vosso. Abençoai, ó Rainha de amor e misericórdia. Abençoai, defendei e salvai o vosso Brasil. Protegei a Santa Igreja, preservai a nossa fé, defendei o nosso Papa, assisti os nossos bispos, santificai o nosso clero, socorrei as nossas famílias, amparai o vosso povo, esclarecei o nosso governo, guiai a nossa gente no caminho do céu e da felicidade. Ó Senhora da Conceição Aparecida, lembrai-vos de que somos e queremos ser vossos vassalos e súditos fiéis, mas lembrai-vos também de que somos e queremos ser vossos filhos.
Mostrai, pois, ante o céu e a terra, que sois a padroeira poderosa do Brasil e a mãe querida de todo o povo brasileiro. Sim, ó Rainha do Brasil, ó Mãe de todos os brasileiros, venha sempre mais a nós o vosso reino de amor e, por vossa mediação, venha à nossa pátria o reino de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém.